Oi, gente! Estamos de novo aqui no Papo no Subsolo. Hoje eu vou conversar com Luciana Gebovic, escritora, mediadora de clubes de leitura. A gente tem se encontrado várias vezes por aí, né, Luciana? Sim, sim. E aí hoje o papo é com ela. Que né? bom. Que seja bom. uma coisa leve pra gente falar do que a gente mais gosta, Isso que aí. é a literatura. Isso. Bom, Luciana, eu gosto de imaginar o papel de muitas camadas dos clubes de leitura. Você está bem acostumada a fazer esse trabalho, você tem um livro que eu acabei de ler com a Janine Duran, que é esse aqui, Clube de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, né? E o que está no centro desses círculos é a literatura. Uhum. Então, assim, o que eu queria saber de você, né? Queria falar um pouquinho sobre a importância da literatura na vida das pessoas, para a gente começar do começo mesmo, né? O que a literatura pode fazer por elas? Antes da gente falar dos clubes de leitura mesmo. A literatura pode fazer tudo, né? Eu fico triste assim, de pensar como a gente, num país como o Brasil, assim, como a gente, em que momento se perde um leitor, né? Em que momento as pessoas deixam de ter a literatura na vida, assim, porque acho que a gente que é apaixonado por literatura, a gente sabe o que a literatura pode fazer por nós, né? E são vários movimentos, eu penso. A literatura, ela pode tirar a gente de perto da gente, às vezes de perto da nossa história, do que a gente está vivendo, levar para um outro lugar. Então acho que tem às vezes pode ser esse descanso, pode ser esse lugar, aí vai pro sonho de um imaginário, mas ela sempre faz a gente voltar para a gente mesmo. Então acho que nessa volta a gente volta também diferente. A literatura às vezes faz um movimento contrário, que é nos aproximar muito de algo que a gente está vivendo, né, por meio ali de histórias ali de um personagem. A gente se aproxima mais daquilo que a gente está vivendo, a gente às vezes consegue nomear o que a gente está vivendo. Enxergar de um outro ponto de vista. Descobrir coisas que a gente nem sabia que a gente estava passando, né? Ou que já tinha passado. Então acho que tem esse movimento, assim, mas eu acho que o mais importante, assim, que seja isso, seja nos afastando da nossa realidade, ou chegando muito perto da realidade, acho que a literatura mostra que nós, humanos, não estamos sozinhos. E ela pode ser uma ponte para o outro, né? Total. Né? Então, como que você acha que ela pode ser essa ponte? Como que ela pode também aproximar a gente, além de aproximar da gente mesma, aproximar do outro? Porque eu acho que quando eu falei isso de nós, humanos, descobrirmos que nós não estamos sozinhos, porque às vezes você está passando por algo, né? Ou, sei lá, passa coisa pela sua cabeça e a gente tá sofrendo, enfim, qualquer situação que você acha que só você passa por aquilo. E aí você vai ler um livro que eu brinco, aqueles da Rússia do século XIX, mas gente, então, eu não sou tão exclusivo assim, né? Tem aquele poema da Maya Angelou que eu adoro, Humanidade, que ela sempre ela termina falando: nós somos mais semelhantes, meus amigos, do que diferentes. Nossa, né? Que lindo. No íntimo aqui, nós somos mais semelhantes. As nossas dores, as nossas alegrias são todas muito parecidas, os nossos desejos, os nossos sonhos. A gente não quer coisa muito diferente um do outro, né? E acho que a literatura mostra isso, assim. Então, a literatura é essa mão que às vezes a gente fica achando que não tem aqui no físico. E é um personagem que mostra pra gente, fala, tô aqui, passando pela mesma coisa que você, né? Então, quando a gente... Então, a literatura, ela já é uma atividade... A gente lendo já é uma atividade dialógica. A gente sozinha com o livro. Porque a gente está conversando com esse narrador, com esse personagem, às vezes é com o autor, né? Então, daí eu estou jogando aqui para os clubes de leitura. Quando a gente conhece pessoas por meio da literatura, né? Uma história que todo mundo leu junto, e aí você vai descobrindo que isso, tem muito mais gente passando pela mesma coisa, tem muito mais gente ansiando as mesmas coisas, desejando, do que a gente imagina. Então é essa ponte, né, que você fala, a gente se encontrar mesmo.
nos outros. Eu ia te falar, né, qual o verdadeiro propósito dos clubes de leitura. Eu acho que essa é uma grande resposta também. É você se encontrar com o outro, você ouvir, você praticar a escuta. De repente você tem um grupo tão heterogêneo que você vai escutar ali coisa que de repente você não pensou sobre aquele livro, né? Então, assim, das tuas vivências, né, nos clubes de leitura, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. O que você tem identificado, assim, de tão rico entre as pessoas, essa troca? Bom, eu sou completamente apaixonada por clube de leitura, né? Eu amo de um jeito, assim. Eu acho muito incrível o que acontece no clube de leitura. Eu faço mediação já faz mais de 15 anos e nos mais diversos lugares, assim, né? Então, é isso. Tem desde um centro cultural como a Escrevedeira, livrarias, bibliotecas, empresas, condomínios, escola só com aluno, escola com os professores, professor com aluno, hospital, penitenciária, pessoas em situação de rua, que mais? Órgãos como instituições como Procuradoria Geral, ou seja, né, instituições aí de trabalho, as pessoas ali dentro do ambiente de trabalho. Então tem de tudo, né? E eu não sou uma pessoa religiosa, cresci sem nenhuma religião, continuo não tendo, não acredito em Deus, ou pelo menos essa ideia de Deus aí que me passaram, mas eu falo que nos clubes de leitura eu presencio pequenos milagres, sabe? De pessoas voltarem às vezes a ter contato com a literatura que tinha deixado de ter, pessoas tendo contato com a literatura pela primeira vez e pessoas aí tendo contato umas com as outras, conseguindo conversar sobre coisas que às vezes eu olho e falo, gente, as pessoas não se conhecem aqui direito, a gente só se encontra uma vez no mês e elas falam às vezes coisas íntimas, né? Que espaço é esse que cria esse ambiente de confiança, de eu chegar lá e falar alguma coisa assim que eu estou passando, que eu já passei, para pessoas que eu não conheço direito e saber que vai falar, não vai ser julgado, ninguém vai olhar feio. Isso não é um combinado, porque se fosse combinado não ia acontecer assim também, isso tem que ser orgânico, natural. Né? Acho que a literatura dá esse anteparo também. E às vezes a gente pode falar da gente sem falar tanto da gente, por meio de um livro, né? A nossa visão. E a grande beleza é essa, é descobrir que não tem só um jeito de olhar para aquele livro, para aqueles personagens, portanto não tem só um jeito de olhar para a vida, né? A gente vai, eu falo, o clube de leitura é o lugar da gente quebrar as nossas certezas, a gente sair com mais pergunta que resposta. Eu fiz um clube de leitura recente, tô com isso muito fresco, assim, que eu achei muito bonito, numa penitenciária masculina, e a primeira vez que eu fui nessa, começamos um projeto agora, e teve um homem que falou, olha, eu queria falar assim que para mim foi muito difícil ler, porque eu só estudei até a 2ª série. Nossa. E então eu li mais de uma vez, ele falou, eu acho que eu não entendi, mas eu li, ele falou, porque eu tô com muita dúvida de coisas que eu não entendi. E ele começou a trazer as dúvidas. E foi a coisa mais linda, porque eram perguntas e dúvidas de quem entendeu tudo. Nossa, e ele não tinha essa... Então esse lugar que a gente fica achando, que a gente foi ensinado, que a gente tem que ter sempre respostas, que a gente tem que buscar cada vez mais certeza. E eu tô num outro lugar. Eu quero que a gente tenha cada vez mais perguntas e mais dúvidas. E eu falei para ele, o clube de leitura vai ser esse lugar onde talvez você sempre acha que você não está entendendo. Porque eu também não sei o que é isso, porque quando a gente fala de não entender, significa, então tá, é isso. Uma ideia fechada sobre aquele livro. E não é isso. O bonito da literatura é você ter a sua bagagem para que você transporte aquilo das páginas para sua vida, né? Com a sua interpretação, aquilo que você pode acrescentar. Às vezes você não vai conseguir as respostas, não vai fechar exatamente o que o autor colocou ali nas páginas, mas com a sua bagagem você vai fazer a sua interpretação. E livro bom para mim que deixa livro que deixa essa brecha, né? Deixa o leitor entrar. Se tá tudo muito amarradinho, muito fechadinho, muito explicadinho,
Aí você subestimou o leitor, não é gosto, verdade? porque eu falei, nós somos inteligentes, né? Assim, a gente gosta de... A gente é parte ativa também nessa... Não é legal quando você pega um livro com muitas camadas, aí você traz, tem o que está escrito ali, mas tem o que não está escrito. Sim, sim. Aí você vai conseguindo falar assim, peraí, tem esse tema, ou tem isso aqui que eu consigo cavucar esse sentimento da personagem aqui. Aí você vai enriquecendo com a sua bagagem aqui. Ou uma atitude de um personagem, fala, acho que fez por causa disso, não, fez por causa disso, não, mas será que foi porque não tá ali tudo explicado, né, tudo tão dado ali, aberto pra gente, assim. Esse livro que eu acabei de ler agora, que eu vou fazer mediação sábado, que chama Arqueologia das Dores, é justamente sobre essas gavetas que a gente vai entulhando coisas ao longo da vida, e aí a gente às vezes não quer abrir, né? Mas quando você começa a abrir, eu comecei a abrir essas gavetas das personagens através do livro, aí você vai vasculhando. Então, por isso, Arqueologia das Dores. Então, você vê quantas dores alguns personagens ou a gente traz na vida e elas não têm uma resposta, mas elas têm um percurso ali ao longo dessa trajetória do personagem e tal. E eu acho bonito descobrir isso no livro, ficar vasculhando isso, sabe? Abrindo essas gavetas. E aí a gente junta um monte de gente, né? Pra falar cada um ali o que achou, o que sentiu, o que pensou. E essa é a grande riqueza. Isso que eu acho legal na sua experiência, porque você estava falando, vocês fazem isso em diversos lugares. Como surge isso? Como você dá conta de tantos lugares diferentes? Porque falou que tem penitenciário. Depois a gente vai falar sobre as penitenciárias, que foi um capítulo do livro que me chamou muita atenção. Mas escolas, enfim... Né, vocês têm uma prática muito ativa de clube de leitura. Como que você dá conta de ler tanta coisa? Me conta. Não sei, gente. Sei que vai. E a gente lê antes de indicar, né? É isso que eu ia falar também sobre a curadoria. Assim, todo clube de leitura, antes de indicar, eu leio, para eu indicar livros que eu li, porque o cuidado é o mesmo em qualquer lugar. Né? Desde a penitenciária, numa escola, numa livraria, é o mesmo cuidado. E olhar para aquele grupo de pessoas. Quem é esse grupo? Em que momento esse grupo está? Cada grupo está num momento, né? Relações diferentes ali com a literatura. Então, vou pensando muito nesse percurso. Né? E cada lugar também, às vezes, né, a gente tem que cuidar de algum aspecto, um ou outro, enfim. Tem clube de leitura que às vezes tem um recorte... Mas esse cuidado é o mesmo. Quem são as pessoas? E a gente sempre fala, a gente pode falar de tudo na literatura, não tem tema proibido, não tem tabu, mas tem momentos, né? Então, será que tal tema, tal livro é para esse grupo agora? Às vezes não é. Então, eu gosto de ler antes, até para saber o que vem. Se é um livro também que eu gostei, que eu acho que dá para ter conversa, que dá para puxar perguntas. Tem livro muito bom que às vezes fala, acho que não rende um clube de leitura, né? Então, se eu não ler antes, eu não vou saber, né? Aí eu faço às vezes uma leitura mais rápida, falei, não dá. Aí depois, perto do clube, uma leitura mais atenta. Você dá uma mergulhada. Para ir mergulhando, né? Pensar num roteiro ali de mediação. E hoje eu sou advogada, né? De formação, assim, também porque eu tenho uma outra, sou formada em comunicação social, depois fiz direito, advoguei, mas hoje eu sou uma advogada não praticante. Então, durante muito tempo, eu levei muito clube de leitura em paralelo com a advocacia, hoje não mais. Então, hoje eu consigo passar, às vezes, uma tarde lendo, porque é meu trabalho, né? Então eu consigo... Ai, que sonho! Ai, que sonho! Demorou, mas eu fui trilhando para isso, assim. Isso. Eu penso nisso às vezes, que eu já ouvi você falar que é o seu trabalho, e é lindo a gente trabalhar com o que a gente ama. Sim. E por que não poder trabalhar com a literatura, né? Outro dia eu estava só lendo no clube lá, eu sempre chego mais cedo, sento numa mesinha lá e fico fazendo minhas leituras, aí passou uma conhecida minha e falou, oi Lu, tá se divertindo ou tá trabalhando? Aí eu falei, os dois. Aí ela, nossa, daí eu parei pra pensar, falei, não, tô trabalhando, porque é um livro pra clube e tudo mais, eu tô me divertindo aqui, tô. Aí ela falou, nossa, como você é feliz. E eu falei, sou. Engraçado pensar também no papel do escritor, né? Porque assim, eu tava falando com essa autora ontem, a Lia de Assis, ela falou assim,
olha, eu desejo que nós, escritores, nós possamos ser vistos como trabalhadores, de Claro. fato. Porque é um trabalho longo, árduo, você escrever um livro. E às vezes você não tem o reconhecimento, assim, não, tudo bem, vão ler seu livro e tal, mas num país tão difícil, né, de reconhecer a literatura mesmo como um trabalho, eu fico pensando sobre isso. É um trabalho, gente, maravilhoso. É muito, assim. Primeiro conto, acho que um dos primeiros contos que saiu publicado, assim, meu numa coletânea, eu lembro da minha mãe ler, e minha mãe terminou de ler e falou: Luciana, é tão bom ter esse dom, né? Eu falei: mãe, eu escrevi, reescrevi, eu apaguei tudo, eu escrevi de novo. Eu falei: não é dom, não mãe. Chegou assim, ó. Porque às vezes tem essa impressão, né, de que é só um dom, né? Nem sei, não é dom, não sei. Eu acho que às vezes tem uma vocação. Uma intuição. Tem esse vocácio, né? Esse ser chamado, assim. Eu desde criança escrevo, assim, e parece que nada para mim passa por mim direito se eu não colocar de alguma forma num papel. Então é sempre coisa diário, sempre escrevendo, sempre com papel, caneta, sempre com coisa. Mas é isso, é muito trabalho, assim. E às vezes tem essa sensação de que, quase uma psicografia, né? Vem alguém lá e você escreve tudo. Eu me lembro do livro da Noemi Jaffe, que é aquele que ela sobre a escrita. Sim, como que é o... Como que é? Em movimento? Escrita em movimento, 7 princípios do fazer literário. Que ela fala justamente sobre isso. Não, é trabalho, você tem que sentar, ter uma prática ali. Sim. Né? Se não puder todo dia, mas geralmente é diária. E fazer acontecer, não é só chegar e vem aquilo, assim. É um trabalho, né? Mas falando sobre direito, né, já que é a tua área, você fala como a literatura pode ser um direito humano fundamental, como a gente luta por isso, para que mais pessoas tenham acesso. Acho que os clubes de leitura já... Esse é um ensaio, né, do professor Antônio Cândido, assim, que eu falo que virou minha constituição, que é o direito à literatura, né? E ele foi provocado a falar sobre literatura e direitos humanos. Esse ensaio é lindo, assim, porque ele escreve de uma maneira muito simples e aí a gente lê e fala: gente, mas que coisa óbvia, né? Por que a gente não está falando disso? Nessa mesma página. Porque ele falou: não, a literatura é um direito humano fundamental, porque o ser humano, nenhum ser humano passa 24 horas sem fabular, de alguma forma. Sim. Um sonho, uma história que a gente conta, quem conta um conto aumenta um ponto. Ele fala, né, o xiste, uma fofoca, enfim, a gente está sempre contando história, a gente está sempre fabulando, criando, a gente sonha dormindo, sonha acordado. E ele fala: então se a gente não pode passar 24 horas sem fabular, e literatura é fabulação, então essa é uma necessidade nossa. Sim. Se é uma necessidade do ser humano, ela precisa ser suprida, assim como comer, dormir, né? Se proteger das intempéries, ter um lugar para a gente se proteger, descanso, né? Se a gente precisa de tudo isso na nossa vida, a gente também tem a fabulação. Então a literatura é um direito humano fundamental, né? E isso para mim, quando eu li, assim, mudou tudo, assim. Então comecei também a olhar para a literatura ainda de um outro jeito. Aí hoje, né, a minha área no direito, a minha luta no direito é o direito à literatura, assim. É um direito muito negado nesse país, né? Você vai em escolas que a biblioteca está fechada porque eles vão estragar os livros. Que absurdo, né? A literatura tem que estar na nossa cesta básica, né? E é isso, muito, muito negado, né? Parece que a literatura, assim como essa coisa do escritor, que é para poucos iluminados, então ler literatura também. E o que é essa literatura, né? A gente às vezes fala uma visão muito elitista ali, muito para poucos, né? Aquilo. Não, e literatura tem tanta coisa. A gente tem que parar de elitizar isso, total, né? De deixar na torre lá de marfim como... Para tudo, assim, e os livros é isso, pegar nos livros mesmo, tocar, a gente vê uma criança jovem, e todo mundo gosta de história. Põe numa roda contar história para criança. Por que a gente parou em que momento da vida a gente perde isso, esse prazer? E é muito na escola mesmo. Quando a gente estava falando aqui de perguntas, de ter mais pergunta que resposta, quando a gente também começa a instrumentalizar a literatura, né? Você tem que ler um livro e ficar respondendo lá
que o autor quis dizer com não sei o que, aquelas fichas de interpretação de texto, pelo amor de Deus, chato. aquilo é chato, né? Então... Você perde o jovem no melhor momento, que ele tá curioso com tudo e aí ele tem que colocar ficar lendo para achar aquilo, assim, né? E umas perguntas, gente, que não tem nada a ver mais pelo prazer, assim, com a história e como que então a gente perde, como que se resgata, assim. Eu lembro de um professor que eu tive no ensino médio, assim, não, era depois já, acho que um curso que eu fui fazer, e, Deus, e aquele homem falando de Machado de Assis, andando de um lado para o outro na sala, com aquele olho brilhando e contando as histórias. Eu falei, gente, eu quero ler tudo de Machado de Assis, porque eu não sabia que tinha essas histórias todas dentro. E eu fui ler de outro jeito, porque eu lia lá ensino médio, assim, falava para mim, eu sou esse exemplo, assim, que nessa fase eu parei de ler, porque eu falei, meu Deus, que coisa mais chata, assim. Aí depois resgatei, né? Falei, não, pera, deixa eu lembrar por que eu gostava de ler. Por isso que é tão importante o papel de quem ensina literatura também, né? Porque dependendo de como você passa isso pro aluno, de como isso é passado, você pode perder um leitor. Eu faço oficina e clube de leitura assim com jovens. Eu gostei que uma vez uma delas falou, ai Lu, a gente tem que ler os livros pro vestibular agora, podemos ler igual a gente lê com você? Né? E eu falei, como que é ler comigo? Só a gente ler e conversar, cada um, tudo a gente pode falar tudo que a gente achou, né? Eu falei, sim, essa é a ideia. Só que vocês têm que saber dar algumas respostas. Vocês têm que, né? É importante para vocês entrarem na faculdade. Principalmente são jovens da periferia. Eu falei, vocês têm que ocupar esse lugar, né? Então, para ocupar esse lugar, vocês precisam dar algumas respostas que esses lugares querem que vocês deem. Aí você aprende a dar essas respostas e depois vamos com tudo. Ai, gente, mas é isso, assim, porque... Eu, às vezes, esse ano eu não consegui, mas às vezes eu vou para a escola falar com jovens sobre literatura. E aí eu vejo que tem uma curiosidade sobre a literatura que não é cobrada. Eles têm uma curiosidade. Até uma vez o Gustavo da Dublinense, com o Henrique, a gente foi numa escola, falou com mais de 200 crianças e eles doaram 200 livros. A molecada ficou enlouquecida. Eles gostam, gente. Jovem não gosta de ler, né? Gosta, gente, gosta, como a gente está lendo, como a gente está lendo, o que a gente está lendo, o que a gente está propondo, como que a gente faz esse convite. E geralmente quando eles me fazem essas, é difícil, né, Luciana, esse país, ninguém quer saber de ler, ninguém gosta de ler. Eu falei, pois é, você está lendo o que agora? Começa. Porque geralmente quem fala essas coisas, a hora que você pergunta o que você está lendo, nossa, eu não tenho tempo, veja bem, né, é muito difícil. Então às vezes a gente tem que começar a olhar para nós primeiro, né? Isso é verdade. E falando ainda sobre o clube de leitura, né, fala um pouquinho sobre o papel da mediadora no clube, porque assim, eu fiz aquele curso com vocês, e eu vejo que tem muito interesse, tem muita gente que quer fazer esse trabalho, e que bom que eu acho que os clubes de leitura estão fazendo com que o número de leitores no Brasil aumente. Sim. Né, tá trazendo para perto quem não se sente acolhido, né, pela literatura. Mas qual é o papel da mediadora para trazer para perto esse leitor? Acho que um desses, pegando até esse seu gancho, eu falo, a gente mostrar que sim, a literatura é para todo mundo, né? Toda leitura no clube de leitura importa, toda leitura é válida, toda leitura interessa, né? Porque é a leitura daquela pessoa. Então, falo aqui, a gente tem a academia com o papel dela, a crítica com o papel dela, e tá tudo certo, não estou pondo nenhum juízo de valor, cada um no seu papel. Mas no clube de leitura, o protagonismo é daquele grupo, é do leitor, da leitora. Então, acho que o papel da mediadora é conseguir trazer todas essas vozes, né? A gente servir ali como uma ponte, né? Fazendo perguntas que a gente chama de perguntas abertas, perguntas que não esteja procurando ali só uma resposta, e muito menos uma resposta certa, mas como que a gente faz perguntas que ampliem esse livro e em que caiba todo mundo. Tipo, como você se sentiu? Às vezes é só as mais simples, né? É isso. Como é que vocês saíram dessa leitura? Quando acabou o livro, qual foi a sensação que vocês ficaram, né?
E às vezes aí eu comento, nossa, eu terminei super triste, nossa, eu terminei aliviada porque sofri muito, assim. E aí a gente vai começando, né, vai pegando trechos do livro, que às vezes é só isso. O que vocês acharam desse personagem e desse aqui? Nossa, e nesse aqui, gente, e esse trecho aqui, essa passagem, como é que mexeu com vocês, né? Acho que a mediadora tem esse papel de fazer com que todas as vozes venham, todas essas vozes se sintam acolhidas, obviamente, desde que estejam falando tudo dentro do respeito, né? Sem agredir ninguém, sem diminuir ninguém, e que todo mundo tenha a mediadora tem que ter eu tenho essa curiosidade mesmo, sabe? Eu quero saber como é que foi a leitura de uma outra pessoa, assim, né? Então, às vezes, eu penso, às vezes eu penso num maestro, sabe, assim, às vezes pegar aquela pessoa que você vê que está mais tímida ou se sente mais intimidada, que acha que, às vezes vem alguém e fala, eu estou vindo aqui, mas olha, eu não leio muito, não sou muito leitora, assim, eu não sei ler direito, e aí quando essa pessoa cria uma coragem ali e fala, eu achei tal coisa, me conta mais, peraí, fiquei interessada aqui no que você falou. Conta mais, por que você achou isso, né? Ou alguém que tá todo mundo achando meio que, que máximo esse livro, que legal, né? E vem alguém falar, para mim não foi assim, né? Desculpa, não precisa pedir desculpa, vem, né? Então conta, por que para você não foi assim, né? Acho que a mediadora tem esse papel de equilibrar, assim, todas as vozes vindo, se sentindo ali acolhidas, respeitadas, né? Você deve ter colhido várias histórias ao longo desse tempo de mediação. Tem alguma coisa incrível que tenha acontecido, assim, que te vem à mente de alguém? Tem muita coisa, assim, mas isso, assim, uma mulher, uma vez que chegou numa livraria mesmo, assim, e ela falou, eu tô vindo, primeira vez, assim, não leio muita literatura, tô vindo agora. Aí ela falou uma coisa, assim, tão bonita, né, ela falou uma coisa bonita, eu falei, nossa, que lindo isso que você falou, fala mais um pouco né, por que você achou isso tudo? A hora que ela acabou, ela falou, você acha, então, que eu sei ler? Aí eu falei, como assim? Falei, você fez uma leitura linda. Ela falou, então eu vou falar para os meus filhos, porque eu falei que eu vinha num clube de leitura, eles falaram, mãe, o que você vai fazer lá, você não sabe ler? Nossa. Né? E a pessoa sai brilhando, assim, né? Ela sai de um outro validada. Jeito. E é isso, assim, né? Eu fiz um clube de leitura 1 ano num hospital, na área de geriatria, assim, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E foi uma ideia do diretor, que ele quis montar uma atividade para os pacientes, as pessoas que passavam ali em tratamento. Ele falou, você não queria que eles criassem vínculo, porque tinha uma questão, a solidão na velhice agrava as doenças. Ele falou, ouvi falar de clube de leitura, e a gente passou 1 ano lá, era parte de um programa de saúde, eles sabiam, e teve gente que parou de tomar remédio para dormir, porque tinha voltado a ler. Isso tá no livro, não tá? Tá no livro, né? Então, achei extremamente interessante. Quando esse médico vem e fala, mas Luciana, o que faz no clube de leitura? Porque tem paciente meu falando que não tá mais tomando remédio para dormir, né? Porque voltou a ler, né? Porque agora tem esse lugar, é isso. E a gente vai vendo os clubes de leitura nascerem amizades, né? As pessoas, é isso, às vezes você encontrar a sua turma, tem alguém que está lá lendo sozinho, não tem com quem conversar. Acho que tive isso também. Eu cresci no interior de São Paulo e eu não tinha muita gente que gostava de ler. Eu comecei a gostar de ler, mas foi na escola, foi com a escola, assim. Mas todo mundo achava chato, todo mundo reclamava e eu gostava. Aí eu falava, gente... Eu sou a esquisita. Parece que eu sou esquisita, que eu gosto de ler, ninguém gosta de ler. Aí tinha uma lá que gostava de ler, gente, quando eu achei a minha turma, né? Então é isso, a gente também achar a nossa turma é muito incrível. O clube de leitura tem essa questão de você achar a sua turma, né? De você estar numa comunidade. Eu também venho de uma cidade do interior e eu tô num grupo, até hoje eu não saí do grupo, mas eu não tô mais morando lá. Chama Recanto das Letras. E é um pessoal, assim, que eu acho que eu era meio que a caçula da turma, pessoal já antigo na cidade. Aí eu fico vendo as postagens deles, assim, no grupo. É muito engraçado, porque eles viraram uma família. Eles fazem os encontros, mas hoje tem encontros, assim, eles fazem encontros para cantar, fazem jantares,
viraram uma família. Eu acho incrível isso. É muito bonito. E isso começou através da literatura. Você vê, nas penitenciárias, sabe? Eles começam a ler, aí pega o gosto, fala, puxa, eu vou voltar a estudar. A gente tem um projeto que a gente fez 3 anos em Tremembé. Eles foram fazer Enem. Teve um que tirou 940 na redação, sabe? 930, o outro 800. Assim, ele falou, gente, porque é isso, a gente queria ler mais. Aí a gente começou a ler e queria ler mais, queria começar a estudar. Como foi esse projeto Remissão da Pena? Remissão em rede. E é remissão de pena pela leitura. É remissão em rede, né? O ele nosso ainda chama... Existe. Remissão em rede é um coletivo. Começou em 2017. Quem idealizou foi a Janine Duran, e ela já fazia um trabalho antes em penitenciárias. Depois acabou aquele projeto, e eu comecei a articular com ela o Remissão. Então é isso, sim, né? A gente não é lei, mas a gente tem uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que permite que os juízes equiparem a leitura ao trabalho e ao estudo para remir pena. Então, o que é remir pena? É cumprimento de pena, porque essa remissão é com C cedilha, né? Então não é o remissão com 2 S, que é perdão, ninguém está perdoando nada, não. É cumprimento de pena, só que você cumpre lendo, ou trabalhando, ou estudando. Você tem um limite de horas. Aí você, para cada livro lido, se você tiver um relatório, porque tem que ler, eles têm que fazer um relatório, tem que passar por parecerista, tem que passar por uma comissão de validação, tem que passar por um juiz. Aí se o juiz falar sim, está aprovado, até 4 dias a menos por cada livro lido, com limite de 12 livros no ano. Então, 48 dias no ano. Então, 4 dias a menos que você fica preso. Você cumpre a sua pena sem estar preso, né? Então, 4 dias a menos numa penitenciária, né? Na prisão, assim. E a gente está há alguns anos já. Hoje nós estamos em 4 penitenciárias aqui no estado de São Paulo, e a gente, junto com a SP Leituras, que é uma grande parceira nisso, também a gente ganhou um prêmio do Iber Bibliotecas. Então a gente agora também está dentro do projeto com mais 3 estados, né, fora de São Paulo, assim, também uma unidade, Rio Grande do Sul com 2 penitenciárias, Bahia e Mato Grosso do Sul. É isso? Acho que é isso. E é isso, assim, lugares que a gente chega, aí sim, e a gente vê, né, que esse acesso não foi dado. Eles estão privados da liberdade, mas estão com a liberdade de ter um livro em mãos, que muitos descobrem, nem todos vão aderir, né? Mas tem muita fila de espera, assim, é um pouco isso que eles falam também, quando a gente está lendo, a gente não está aqui dentro, né? Também se você tá em essa outro... ajuda, mas... E muitos agradecem, falam, que bom que aqui eu tive contato com a literatura, mudou minha vida. Aí eu falo, gente, que bom que vocês tiveram contato com a literatura em algum momento. Mas eu não gosto de agradecer, porque vocês tinham que ter tido contato antes. Talvez entendeu? não estivessem. O Estado chegou muito tarde na vida de algumas pessoas. Quando chegou foi só para encarcerar, né? Não tinha literatura antes, não tinha uma moradia digna, não tinha um trabalho, não tinha um salário digno, não tinha nada. Mas para aprender chegou rápido, né? Então eu falo para eles, eu entendo que vocês agradeçam e que bom que tem, mas a gente está lá só reduzindo danos. Que é a própria sociedade causou. Sim, é muita falta de muita coisa. Falta dos direitos fundamentais. Tudo, sim, né? Então, a pessoa não deveria estar presa para começar a ter alguns acessos, né? O ideal é que chegue antes, né? Então, a grande maioria, assim, quando a gente pega... a grande maioria não representa perigo para a sociedade. São poucos que realmente... Pegar a grande maioria das pessoas que estão presas, ou é crime contra patrimônio, sabe, não teve nenhuma ameaça à vida, assim, gente, não tô falando, que legal, né, não é isso que eu tô falando, tá? Mas assim, mas Luciana, que perigo, não, a grande maioria não é um perigo para a sociedade. Tem gente que é um perigo? Tem, mas é minoria.
que está presa. É só pegar os estudos, só, né? Tem muito estudo que mostra, assim. Então, uma pena que só está chegando agora, mas tem coisas incríveis, assim, são baita leitores, e a gente sempre fala, né? Tem um percurso aí a ser respeitado, né? A gente não começa correndo, não tem aquela frase? A gente não começa correndo maratona, né? A gente começa engatinhando, aí a gente dá uns passinhos, aí a gente anda, aí a gente faz caminhada, aí a gente corre 5K, né? E assim vai. Literatura também, a gente não chega lendo Ulisses, do Joyce, né? Então a gente tem esse percurso que a gente cuida, assim, mas a gente sempre parte desse pressuposto, quando a gente fala que um dos nossos pressupostos como mediadora nos clubes de leitura é que a gente não subestima leitor, a gente não subestima porque a gente, todo mundo é inteligente, todo mundo dá conta de ler, porque todo mundo dá conta da vida. Todo mundo é leitor do mundo. Leitor do mundo, né? Claro, a literatura tem as suas especificidades lá e a gente vai lendo, né? A gente vai ultrapassando aí esses desafios juntos, que é assim como com todo mundo. Mas essas pessoas fazem umas leituras maravilhosas, porque e às vezes não leva a tal tema, né? Porque é sensível. Ai, gente, meu Deus, vocês estão dando conta de viver preso. Não vai dar conta de ler literatura? Vai. E assim, nos clubes de leitura, todo mundo em círculo para ter as mesmas oportunidades. Sim, todo mundo em círculo, né? A gente poder ali se olhar, não tem ninguém ali no centro da roda, não tem ninguém acima, né? A gente senta ali juntas, nas mediadoras também, a gente se faz em dupla, estamos ali na penitenciária, isso é uma questão, assim, né? Às vezes a gente senta e eles estão afastados, às vezes tem muito de achar que não somos pessoas dignas deles estarem perto da gente. Fala, não, pode sentar aqui todo mundo junto. Não, mas as professoras, eu falei, não, estamos juntos nessa roda, assim, né? Tá todo mundo na mesma roda. E eu falo, eu leio muito, eu leio um livro a cada 2 dias, leio pra caramba, e naquela roda, naquele momento, a minha leitura, não sou melhor leitora que ninguém, né? Sou leitora igual todo mundo ali, porque no clube de leitura, o que interessa ali pra gente compartilhar é a leitura que a pessoa fez daquele livro. É claro que a bagagem de leitura, tudo influencia na nossa leitura, mas aquela experiência com aquele livro, se eu estou interessada na experiência daquela pessoa, é com a experiência que ela tem de vida. Se ela lê muito, se ela lê pouco, se ela lê um livro a cada 2 dias, se ela lê um livro por mês, se ela lê um livro por ano. É essa experiência que ela vai trazer quando ela vai falar da leitura dela no clube. É essa experiência que interessa. Por isso que toda leitura ali, não tem uma mais importante que a outra. Tudo na literatura, nos clubes de leitura, tudo é válido, porque é o que você falou, às vezes não interessa o quanto ela leu, mas quem ela é, diante daquele livro. E a gente lê com quem nós somos. Sim. Quando a gente vai trazer as nossas leituras, né, é isso, depende de tanta coisa, o que a gente põe na nossa leitura, depende da minha orientação sexual, do meu gênero, depende da minha religião ou falta dela, depende de onde eu nasci, de como eu fui criada, depende de tanta coisa. Das dores que eu tive, tudo, que eu trago, né? Então às vezes a gente vê isso. Por que alguém um livro chama tanta atenção por uma coisa e o outro nem passou por aquilo? Nossa, mas... Gente, eu nem prestei atenção nisso. Um trecho do livro. Tem a ver com a vida da pessoa, né? Por que a pessoa parou naquilo, assim? E a gente está falando disso, da gente ter mais perguntas. Eu fiz recentemente, eu gostei de dar esse exemplo, assim, também, um clube de leitura e presencial, né? Aí foi com aquele livro A Cachorra, da Pilar Quintana. Eu já li 2 vezes esse livro, eu adoro esse livro. Aí chegou, todo mundo começou a falar, aí teve uma pessoa que falou, não, gente, pra mim... Olha, aqui tem uma questão... não, desculpa, não era esse. Era o outro, era um lá da Aline Bey. Pequena Coreografia? Não. É o mais recente da Aline? Não. A Coleção de Ausências lá? Esse eu não li. Eu não lembro. Aí todo mundo falando... Aí teve uma falando, não, gente, pra mim, a mãe aqui, essa personagem, essa mãe aqui, é isso. Aí ela começou a falar, todo mundo falou, nossa, não tinha parado pra pensar...
nessa personagem, nossa, assim, daí todo mundo, meu Deus, não tinha pensado nisso, aí continuamos falando, aí alguém pegou e falou, olha, o que você falou mudou muito pra mim, daí aquela que tinha falado primeiro falou, mas gente, sabe o que é? Eu não penso mais, acho, o que eu falei no começo, que agora eu fiquei ouvindo vocês, e eu já pensei outra coisa, não, eu fui muito dura com ela, não, gente, eu não tô mais pensando daquele jeito, pô, mas você fez a gente mudar aqui, a gente começou, falei, gente, é isso, não é maravilhoso? É maravilhoso, você não tem um ponto de vista só. Nossa, aí a gente saiu. E aí, gente, aí não sabemos de. Olha, a conclusão, a gente não sabe de nada. Né? Eu acho que é isso, assim, a gente. E o que eu vou percebendo nos clubes de leitura por meio das falas? Como. Tem muita leitura que eu vou acompanhando há muito tempo, né? Todo mês ali. Como a gente realmente vai ficando menos duro para as coisas, sabe? Sim. Você se abre mais para ouvir o outro. Às vezes a gente chega muito, porque se assim, e aí você vai vendo que daqui a pouco a gente já tá, puxa, né, mas tem isso, mas tem aquilo, assim, e eu espero que a gente leve isso pra vida, assim, Sim, que a gente seja... considere o ponto de vista do outro. Que a gente seja menos duro, assim, né, aí que a gente saia com as pessoas aqui de papel, que a gente tem tanta empatia, a gente não julga. Eu falei, gente, agora vamos tentar olhar para os de carne e osso, assim, né? Ver se a gente consegue, que é um outro desafio, fazer essa né? transposição. Mas vamos tentar, né? É isso aí. Luciana, aí é uma última pergunta. Luciana, escritora. Bom, eu li, né, A Maior Mentira do Mundo, seu primeiro livro, seu primeiro romance, né? Como foi a experiência de ser lida? Agora eu quero saber. Pois é, né? Acho que é isso, assim, a gente tô aqui falando, né, de ter esse espaço para o leitor, para a leitora, né? A gente teve alguém, acho que uma vez me fizeram assim uma pergunta, assim, escrevendo, se mediação de clubes de leitura de alguma forma influenciou, assim, né? A sua escrita. E eu fiquei pensando, acho que não a escrita, mas eu fiquei pensando muito em esse cuidado. Falei, não, que história que eu quero contar e qual que é a história desses personagens aqui e não querer, e não cair numa armadilha de, mas acho que o leitor aqui não vai gostar. Acho que aqui vão achar ruim. Acho que aqui... Porque eu ouço muito leitor, Você não se podou? Não. Tentei ficar, assim, porque com a história dos personagens. Porque eu senti no livro, assim, a personagem feminina muito forte, né? Tem aquele senso de justiça também ali, teu senso de justiça em muitas coisas. Mas, assim, eu sinto que você não se podou nesse livro. Não. Que você falou que tinha que falar. Ou a personagem, né? Sim. Tem coisas assim que às vezes eu nem sei se eu concordo muito. Eu falei, não, mas é essa história dela aqui, assim, né? Então, mas é muito... Ontem mesmo uma pessoa, falando aqui, leu o livro, me escreveu para falar que tinha lido tudo, e ela falou, e tem uma carta aqui nesse livro, né, da mãe de um personagem, né? E muita gente fala dessa carta. E eu falei, olha que interessante, porque, gente, quando eu escrevi, eu não achei que, por exemplo, essa carta... Tanta gente falaria assim da carta, né? Então é muito bonito, assim, né? Ver também o que toca cada pessoa, assim, como cada um também entra na história e como se coloca. Eu tenho ouvido bastante também. Fico feliz, assim, tem bastante gente colocando também em clube de leitura, e em alguns eu participo. E é isso, assim, que bom que é um livro também que dá para debater. E para muita gente entrar mesmo, assim, né? Tipo, e tem de tudo, gente que fala, essa Camila que é a protagonista, manda ela pra terapia, a mulher chata, né? Não, a Camila não sei o que, não sei. Não fala assim da Camila, né? Então, enfim. Tem os seus defensores, né? A Camila tem os seus defensores. Mas eu acho legal isso, enquanto autora, né? Você planeja uma coisa e quando ele chega na mão do leitor, ele vai ter os seus as suas vertentes ali, né? Então acho que isso que é o bonito da literatura. Exatamente. E o que vem por aí? Tá vindo mais coisa por aí? Então, vamos ver. Estamos gravando hoje, que é junho de 2026. Então vamos ver se no segundo semestre ainda de 2026 sai um outro romance, que eu
que eu falei até antes, né, pro seu nome, que eu não vou, acho, mudar o nome, então acho que eu dei entrada já cadáver. Quero ver se sai ainda em 2026. Eu vou ser uma leitora, hein? Tomara, tomara. E aí tem outro que eu já também tô pensando, assim, escrevendo um pouco. Depois que o bichinho pica a gente, né? Da escrita não dá, né? É muito bom. É isso aí. Luciana, muito obrigada. Obrigada, eu adorei a nossa conversa. Obrigada. Espero te receber outras vezes. Que a gente Só possa... chamar que eu venha, é um prazer sempre estar com você, tudo que você faz também, e te agradecer, assim, que eu sei o quanto você faz também para fazer com que a literatura chegue em mais gente. Obrigada. Né? Você trabalha com tanta coisa, tem uma vida toda atribulada, mas você não deixou de cuidar disso desde que sentiu também o chamado, assim, né? Então te agradeço. Isso me emociona, olha só, eu já tô emocionada aqui. Porque eu acho que é sobre isso, sabe? A gente escolher uma causa, a nossa causa é a literatura, e a gente lutar por isso. Eu acredito que a literatura pode melhorar as pessoas. Melhora a nossa vida, né? A gente não desiste. É difícil, mas a gente não desiste. Então, exatamente. Bom, tem muita alegria, né? O livro, os clubes de leitura é uma aposta nas pequenas revoluções, né? Porque é pequeno mesmo, né? Se conseguir tocar uma pessoa ali, mas uma pessoa mexida pode fazer tanta coisa, né? Eu acho que então, por isso que a gente não deve desistir. Quantas vezes eu estive em escola e às vezes eu recebi abraço de um jovem, um ou outro jovem que vinha falar, eu gosto muito, posso falar com você, né, sobre isso? Aí eu dava o Instagram, que as pessoas me chamavam. E assim, às vezes de tocar você já fez uma grande coisa. Gente, se uma pessoa que está ouvindo a gente, que gosta de literatura, pegasse e falasse assim, eu vou tocar uma outra pessoa. Metade do país é considerado leitor pela Retratos da leitura no Brasil, né? É só essa metade tocar uma pessoa que a gente pega todo mundo. Pega a outra metade, é isso aí. Então tá bom, gente. Vamos continuar revolucionando aos pouquinhos e fazendo um grande trabalho pela literatura. Obrigada, Luciana. Obrigada.